Hoje eu vou te mostrar um plano de estudos para você se organizar e aproveitar essa grande oportunidade que é o concurso da Câmara dos Deputados. Certamente você já deve ter ouvido falar, é um concurso que tem sido muito falado recentemente, um concurso que foi autorizado. Meu objetivo aqui hoje é te passar um plano de estudos para a área administrativa, né? Mais especificamente para o cargo de técnico legislativo, assistente legislativo e administrativo. Então, esse é meu objetivo aqui hoje com você. Então, primeiro, né, qual que é o momento que a gente tem hoje do concurso? É um concurso que foi autorizado, ou seja, não tem banca contratada ainda, né? O que há é já uma manifestação formal do órgão, então não é uma especulação ou um achismo, não, já ganha uma probabilidade maior. Então, a próxima etapa que a gente tem agora, que a gente aguarda, é a contratação da banca. Quando a gente vê o cenário de concursos federais, né, concursos de alto nível, vamos dizer assim, o concurso da Câmara é um concurso de alto nível, recentemente a FGV é uma banca que tem organizado vários concursos, organizou do MPU, organizou da própria Câmara, do Senado, né, organizou também, não o de técnico, mas o outro de auditor do TCU. O fato é que é uma banca que tem organizado cada vez mais concursos junto com a Sebrasp. Então, se fosse para me apostar hoje, não só eu, mas várias outras pessoas também, né, apostam na FGV, eu apostaria na FGV. Tá? Tanto que é essa orientação que eu tenho passado também para os mentorados que estão focados nesse concurso. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu já coloco, né? A minha sugestão é que você, no momento que eu for te explicar como que vai organizar aqui o seu planejamento, tanto do ponto de vista de material, seja teórico, PDF ou videoaula, ou seja, questões, mas que esteja direcionado para essa banca. Tá? Principalmente por conta de algumas especificidades. Segundo, então o ponto é esse, a gente faz, eu sugiro que você faça uma aposta para facilitar o seu estudo e você ganhar tempo, porque esse é um concurso de alto nível, ou seja, é uma prova que tende a vir muito difícil, né, um nível de exigência alto, e com a concorrência também muito bem preparada, então você tem que chegar na ponta dos cascos. E nesse sentido, a estratégia, né, algumas decisões precisam ser tomadas, algumas apostas são feitas para favorecer o seu desempenho, né, a sua evolução nesse processo. Então, em vez de você se dispersar com várias bancas, a gente já foca em uma banca, com isso você ganha tempo. E além do mais também, é mais fácil a gente voltar, por exemplo, você está focando nos estudos para FGV, você pegar e ter que mudar para o Sebrasp, por exemplo, do que o contrário, por exemplo, né? Dando só um exemplo, né? Ou então se você pegar bancas mistas, né? Mas fato a minha sugestão aqui é você ter uma banca e a FGV como uma aposta para você direcionar o seu planejamento, tá bom? Além disso, uma carga horária mínima de 15 horas por semana, que daria 3 horas por dia, de segunda a sexta. Para muitas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é mais fácil, mas fato essa carga horária você tem que ter em mente. Tá? Para estudar para concurso, não só para Câmara, mas qualquer concurso, você tem que ter pelo menos umas 15 horas por semana. É o mínimo. Né? É o mínimo para a gente começar, para você ter condições de estudar essas matérias e rodar um ciclo básico ali com as matérias, revisando, treinando para discursiva também, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esses são alguns pré-requisitos, né? A gente coloca aqui uma banca para você direcionar os seus estudos, uma carga horária mínima, tá? Para você se organizar. Pode ser que você não tenha esse tempo hoje, mas que você se organize para ter esse tempo, tá? Se organizar a sua rotina. A partir do momento, assim, um parênteses rápido, a partir do momento que você está estudando para concurso, o concurso tem que ser o centro, as outras coisas ficam ao redor. Eu sei da dificuldade que é, né? E não quer dizer que concurso, hierarquicamente, é mais importante do que outros fatores, não. Às vezes é menos importante, mas nesse momento é algo que você vai ter que despender mais tempo. Então, você tem que se organizar para ter minimamente esse tempo e até mais, né? De acordo com a sua rotina. Então, beleza? Feito esses proformes aqui, próxima etapa é a gente fazer algumas apostas de matérias, né? Qual que é a realidade que a gente tem? Esse é um cargo, o cargo de técnico legislativo, assistente legislativo e administrativo, ele é um cargo novo, de certo modo, porque o último concurso que teve foi para assistente administrativo, não era assistente legislativo e administrativo. Então, a gente não tem uma referência exata, né? Um para um, ó. Para esse cargo da última vez foi assim. Então, o que a gente faz é uma aproximação. Inclusive, é o que eu faço, por exemplo, no Revolucionários. Para quem não sabe, o Revolucionários é a mentoria onde eu te ajudo a ajustar sua trajetória para você passar no seu concurso. Né? Foi o que eu fiz, por exemplo, na trajetória da Isadora, que passou para a magistratura, a Giovanni, que passou no último CNU, enfim, vários mentorados usando o mesmo método, né? E aí a gente ajusta em 4 fatores: foco,
rotina, método e material, né? E tem reuniões semanais de acompanhamento, enfim, se quiser saber mais, clique aqui no link abaixo. Mas fato a gente tem que definir aqui as matérias, tá? Então, como que a gente faz? Esse concurso, ele é um concurso que não, um concurso que eu não tenho um cargo, então a gente vai fazer uma aproximação. E como que a gente faz essa aproximação? O último concurso foi em 2007, se não me engano, do FCC, que foram essas matérias. Então, é um concurso bem estilão administrativo, né? Então, você tinha lá português, legislação, conhecimentos gerais específicos. Tá? Mais recentemente, a gente tem alguns cargos que ou estão mais pendendo para o lado administrativo ou para o lado legislativo, vamos dizer assim. Eu peguei 2 cargos do último concurso. O técnico material e patrimônio, que vem muito focado na área de licitações e contratação, que é uma área de contratação e logística, e o cargo de técnica legislativa. Tá? Então você percebe aqui, já dá para a gente ter uma noção mais aproximada, né? A gente percebe que conhecimentos gerais vem o básico ali, né? Português, inglês, constitucional, administrativo, raciocínio lógico e informática. Então essa informática é uma informática um pouco mais encorpada do que simplesmente noções de informática, né? Mas assim, para quem estuda para a área administrativa não tem muita novidade, né? Assim, é meio que o básico. E aí o que a gente percebe, que é uma coisa que é uma aposta aqui, já é no seguinte sentido. Então, o que eu fiz aqui? Eu sugiro você fazer, né? O que eu fiz aqui? Eu dividi em 2 blocos. Blocos de matérias prioritárias e as outras matérias. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que essas matérias prioritárias você dedique mais tempo e para as outras matérias menos tempo. Por que essas matérias são prioritárias? Primeiro, porque tendem a ter mais questões. Por exemplo, português. Português, quando a gente pega o último concurso, é a matéria de conhecimentos gerais que tem mais questões, né? 15 questões, até mesmo no primeiro concurso lá, pela FCC ainda em 2000, lá atrás, foram 40 pontos, né? Quando a gente vê assim, poxa, quase uma pontuação, uma proporção muito grande aqui da pontuação da prova foi praticamente português. Então, é uma matéria que tem que ser priorizada, e aí entra um pouco a ideia de gente já escolher uma banca para você se adiantar. Por quê? Uma coisa é você estudar português para a Sebrasp, outra coisa é você estudar português para a FGV. É diferente. E você tem que se acostumar com isso. Tá? Muita gente boa fica. É muito comum na prova da FGV as pessoas às vezes irem bem nas específicas e ficar em português. Então, a gente já prioriza o português. Primeiro, independente dessa questão da especificidade da banca, tem mais questões, então tem que ter uma prioridade. Então, por isso que o português está aqui como prioritário. Segundo, prioritário, olhando aqui, estou vendo agora que não são 4, são 3 matérias, né? Realização específica. Segundo, gente, essa pontinha aqui, tiramos. Segundo, administração geral e pública. Administração geral e pública, por quê? A gente tem um cargo que o nome dele é assistente administrativo e legislativo. Então, ele pode tanto vir mais com a pegada administrativa, ou seja, mais focado em matérias administrativas, ou com a pegada mais legislativa, que é um pouco técnica legislativa, né? Você vê que é um cargo que vem muito focado na parte legislativa. Então, ele pode ter basicamente, pegando o último edital de 2023, nós temos 2 cargos que são exemplos bons, né? Então, aqui a gente tem a parte legislativa, onde o foco é a parte legislativa, foi a concentração maior de questões, né? Nas questões da legislação específica da Câmara, então regimento interno, regimento comum, a parte de ciência política, e um outro mais com a pegada administrativa, que aí entrou até contratos na administração de recursos materiais, administração pública, AFO. Então você percebe que aqui tem uma concentração em tanto direito administrativo, porque é um cargo de licitação, né? Patrimônio é um cargo de contratação, como na parte também de administração. Então, por isso que as outras 2 matérias prioritárias seguem essa ideia, ou seja, eu priorizo a administração geral e pública, que é a parte de administração, né? E também legislação específica, que aqui principalmente o regimento interno, que é uma matéria que tende a ser cobrada em todos os cargos, né? Pelo menos no último concurso foi assim, em alguns como disciplina básica e outros como disciplina até específica, que é o caso de técnica legislativa. Então, pode ser que eventualmente tenha aí uma discursiva com essa matéria, então você já tem que estudar. Pode ser, né? Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui agora é uma aposta. A gente olha pelo retrovisor que aconteceu anteriormente para tentar delinear, planejar os próximos passos. E na medida que as coisas forem
alinhando, a gente vai refinando esse planejamento. Mas veja, são apostas. Pode ser que, poxa, dê super certo, como pode ser que faça tudo. Assim, o órgão ele não tem nenhuma obrigação de seguir esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, mas, pô, faz sentido, né? É um cargo. Geralmente, os concursos da área administrativa cobram essas matérias, e concurso também não tende, é muito difícil mudar muito, né? Mudar tudo. Eles seguem um certo raciocínio. Então, a gente pode levar essa ideia aqui de priorizar essas matérias, principalmente pensando na segunda fase discursiva. Então, por isso que a gente prioriza também. Não é o caso de português, mas português tem mais questões, mas as outras podem ser objeto de discursiva também, as matérias específicas principalmente. E depois a gente tem um grande bloco com as outras matérias, que basicamente é o restante das matérias gerais, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, informática, AFO, RM, projetos em inglês, né? Enfim, as matérias que costumam ser cobrado aí na área administrativa e nesse concurso, né? Nesse concurso teve projetos, teve gerência de projetos também, que entram. Pode entrar aqui em administração geral em público, ou pode ter uma matéria separada, mas já é uma matéria que você já tem que estar de olho, né? E aqui a administração de recursos e materiais, que eu coloquei como RM, tá? Então, eu queria deixar muito claro o porquê dessa distinção, né? Então, basicamente pela quantidade de questões, pelo nível de complexidade da matéria e a probabilidade de ser questão discursiva aí desses assuntos. Então, você precisa estar dominando, tá? Então, essa é a ideia por trás dessas matérias que a gente elencou aqui. Beleza? Como que a gente organiza isso agora? Eu gosto de pensar em blocos de estudo, né? Então, como seria organizado? Primeiro bloco, 1 hora de revisão, ou seja, todo dia você revisa. Essa é a estratégia que eu gosto de trabalhar na mentoria, que eu sugiro que você faça. Porque se você não tiver uma revisão diária, a tendência é que você não revise nunca, só deixe só para o dia da prova, a semana que antecede a prova. Então você vai construindo os seus materiais ao longo do estudo e o material vai ficando lá, né, no fundo da gaveta, bem guardadinho, vai pegando poeira. Você nunca revisa aquilo. Ou às vezes você cria, eventualmente você usa o Anki, cria um monte de card também, não revisa nunca. Fato é, a revisão tem que fazer parte do seu estudo diário, tá? Pode colocar um bloco de tempo menor? Pode colocar 30 minutos? Pode, mas a ideia aqui é que todo dia você revisa tudo, ou seja, você organiza o seu material de revisão, e você pode, por exemplo, cada dia você revisa uma matéria diferente, ou não, né? Então, por exemplo, como que funciona na mentoria, assim, os casos, né, que eu tenho? A gente tem, por exemplo, tem mentorado principalmente para a área jurídica, e costuma revisar a matéria por dia. Então, um dia ele revisa administrativo, outro dia constitucional, outro dia processual civil, e assim vai rodando as matérias, né? E dentro dessas matérias também, ele vai vendo a parte de lei seca, jurisprudência, e vai rodando, mas tem um material organizado e vai rodando esse material nesse tempo dedicado para revisão. Um outro exemplo, que é parecido também, são os mentorados que utilizam o Anki. A mesma ideia, vai ter lá os baralhos organizados pelas matérias e todo dia roda essas matérias. Às vezes vai dar para rodar mais matérias, menos matérias, mas tem esse bloco de tempo dedicado para revisão. Tá? Tem que ter, todo dia você tem que revisar. Tem que revisar. Principalmente quando a gente está falando de uma prova que tem discursiva, com essa quantidade de matérias e que você vai ter que ir muito bem na prova. A prova aqui que você tem que ter uma taxa de acertos altos, que tende a ter um nível de complexidade maior. Então a revisão, tem tanto para esse concurso, para qualquer concurso, mas ainda mais nesse caso. Tá? Então por isso que a gente coloca essa 1 hora de revisão. Pode ser que no começo, caso você esteja ainda numa fase inicial dos seus estudos, você não tenha tanto material para revisar e você precise de menos tempo, mas pode ser também que essa 1 hora aqui passe voando e você não consiga revisar, e é normal. É normal que às vezes a quantidade de material se acumule, por isso que a questão do tempo é limitado. E aqui tem que respeitar os tempos. Se você não respeita os tempos aqui, a tendência é que você estude mais do que você gosta, menos do que você não gosta, e tem que estar rodando essas matérias. Sempre rodando, né? Rodando as matérias, as etapas de aprendizagem, né? Então você está rodando, para você que certamente viu o vídeo que eu falei aqui sobre fiz o básico e passei no concurso de 20 mil, né? Que eu explico lá o estudo revolucionário. Então, rodando as matérias e rodando as etapas. É basicamente na prática, que é um exemplo prático de como que a gente faz isso. Então, revisão, 1 hora todo dia. Segundo, vem um bloco de prioritário, né? São as matérias prioritárias aqui. Então, aqui você vai estar rodando as matérias prioritárias. Português, administrativo, né? Que administrativo, no caso, geral e pública, administração geral e pública, legislação específica. Pode ser regimento interno, né? Regimento interno é a matéria que tende a ser mais comumente cobrada. Então, você vai rodar essas matérias aqui todo dia, né? A primeira hora são para essas matérias. E depois você vai ter um outro bloco de estudo com as outras matérias. E aí você vai rodar as outras matérias. Basicamente, essa estrutura básica. Como que isso funcionaria na prática, né? Na prática, você teria um ciclo mais ou menos assim.
fosse para colocar um ciclo, né? Você não precisa necessariamente ter um ciclo, né? Você pode simplesmente todo dia você roda aquela rotina. Reviso, depois eu pego a prioritária, depois eu pego da outras matérias. E assim eu vou rodando. Cada dia muda, né? Então, por exemplo, seria mais ou menos uma forma de você ter o ciclo. Porque eu não gosto do ciclo, porque, sei lá, chegou aqui e você conseguiu estudar só uma hora. E aí, que você vai fazer no outro dia? Né? O ciclo ele é um pouquinho travadinho, mas para mostrar visualmente ele fica legal, né? Então, por isso que eu coloquei um exemplo aqui. Mas como que funcionaria, então, essa rotina aqui, né? Só para dar um exemplo sem o ciclo ali, então. Vamos supor, então, funcionaria da seguinte forma. Você teria, por exemplo, segunda-feira. Como é que vai funcionar? O que você vai fazer segunda-feira? Primeira hora, revisão. Segunda hora, prioritária. Qual? Português, né? Terceira hora, outras matérias, direito administrativo. Beleza. Terça-feira. Vou colocar assim, diminuir um pouco o zoom. Dá para mim colocar. Eu vou colocar um exemplo de cada um, né? Terça-feira. Eu faço na terça? Mesma coisa, revisão. Próxima, administração geral e pública, né? Administração geral e pública. E aí depois direito constitucional. Aqui está muito parecido com o ciclo, né? Mas vamos supor que na quarta-feira deu ruim. Quarta-feira você só teve 2 horas para estudar. Você vai fazer a revisão e você vai na prioritária. Qual que é a próxima da prioritária aqui? Legislação especial. Aí na quinta, vamos lá, como é que vai ser na quinta? Mesma coisa, sempre começa todo dia pela revisão. Quinta. Dá um zoom aqui que fica melhor, né? Tá vendo o celular e tal. Quinta-feira. Quinta-feira, revisão. Qual que é a minha próxima de... Vai ser português, né? De priorização. E depois eu vou para a matéria de direito administrativo, constitucional. Deixa eu ver aqui qual que é o outro próximo tema. Raciocínio lógico. Que é a próxima lá das outras matérias. Entende? Então, você vai rodando essa... Como se você tivesse 3 raias, né? Você tem uma raia de revisão, que você vai rodando seus materiais de revisão, uma raia de prioritário, que você vai rodando essas matérias, e outras matérias que você vai rodando as outras matérias. Entende? E aí, se você tiver mais tempo, poxa, tive mais tempo aqui. Você pode pegar a próxima matéria prioritária, por exemplo. Qual que é a próxima matéria prioritária? Administração geral e pública. Entende? Vai rodando. É a prioridade. Se eu tenho mais tempo, eu priorizo as matérias. Tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar geralmente assim, porque fica mais fácil de você, para quem tem uma rotina. Se você tem uma rotina bonitinha, que você estuda certinho às 3 horas, você pode se fazer dessa forma, né? Um ciclo básico. Agora, se a sua rotina é um pouco mais imprevisível, você pode seguir dessa maneira. Por isso que eu gosto de trabalhar. Geralmente, na mentoria, eu trabalho assim, né? Eu passo uma estruturação da rotina, de como que vai ser, o que vai ter na rotina, e a gente trabalha no diário de estudos com as informações organizadas dessa maneira aqui. Tá? Mas esse aqui é o básico, assim, para você se organizar. Então, você teria ali todo dia revisão dessa forma que eu te falei, português, administração geral e pública, depois regimento interno, legislação específica, português, 1 hora, que é um tempo líquido, né? 1 hora líquido. Aí daria as 3 horas por dia, de segunda a sexta. Mas aí você pode dividir esse tempo da maneira que for melhor, né? Um pouco menos na semana e mais no final de semana. Fica ao seu critério, tá bom? Porque você pode encaixar isso aí. Por isso que eu gosto de trabalhar com uma meta semanal, né? Porque você pode também ajustar de acordo com a sua rotina. E aí tem um detalhe aqui que é importante. Assim que a banca for contratada, por exemplo, você já começa a treinar a escrita. Em algum momento aqui, eu estou dando aqui banca contratada, mas em algum momento, né, você tem que começar a treinar a escrita, ou seja, você tem que se acostumar a escrever. Por quê? Porque é diferente, né? Você estudar e aí você vai começar a resolver questões discursivas das matérias específicas, né? Discursiva de administração geral e pública, discursiva daquelas matérias que você elencar ali como específicas. Você pode fazer uma aposta ou não de regimento interno, mas acho que primeiro a gente vai no mais previsível, né? Pega as matérias de administração e já foca e pega questões discursivas. Você pode pegar até da própria FGV para sentir como é que é a cobrança.
No último concurso foi uma questão de até 30 linhas, se não me engano. E é um pouco diferente, não é uma redação dissertativa argumentativa. É um conhecimento específico. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem básico, né? A pessoa chegar lá e perguntar o que é o BSC. Balance Scorecard, lá, você vai explicar o que é o BSC. Estou falando de maneira bem genérica, mas o fato é que é um conhecimento específico. Então, não é igual objetivo que dá para você chutar. Ou você sabe ou não sabe. Então, quanto mais coisas você estudar e quanto mais você treinar isso, melhor é até para você entender como é que é a cobrança dessa matéria. Então, basicamente, assim seria a organização. E aí, como que estudar cada matéria, né? Como que a gente pode fazer? Uma diretriz básica aqui para estudar cada matéria é o seguinte: se você não sabe nada da matéria, nunca ouvi falar nada da matéria. Por exemplo, pode ser que isso aconteça no caso de informática aqui, né? E dados, que é uma matéria não é uma matéria, como eu falei, é um pouco diferente. Esse é um exemplo bom. Não sei nada e quero apostar, já quero começar a estudar essa matéria antes. Aí começa pela teoria. Não tem mistério. E aí você pode, dentro da teoria de estudo teórico do seu material, certamente a maioria dos cursinhos vai ter o material lá do último concurso da Câmara, então você pode pegar esse material e estudar. No primeiro momento você pode privilegiar o PDF. O estudo PDF tende a ser mais rápido, mas se tiver muito difícil, você não está conseguindo compreender nada, né? Você lê e parece que é outro idioma, né? Não tem problema, vai para videoaula também, né? Os materiais estão aí para te servir. Então, essa é a primeira decisão. Exceto no caso de regimento interno. Regimento interno, como a lei geralmente tende a ser cobrada muita lei seca, talvez é um caminho você já pegar questões, para você já sentir como que aquela lei é cobrada, né? Porque você já vai, mesmo que você estude um teórico eventualmente, posteriormente você já vai ter uma noção melhor, você já vai mais lapidado, vamos dizer assim. Então, entender como que a banca costuma cobrar, os artigos costumam mais cair, essas coisas assim, as questões já vão te mostrar, né? Então, basicamente, exceto no caso de lei seca, né? Mas, de um modo geral, você vai voltar para a teoria. Agora, se você já tem uma vaga noção, já está estudando a matéria, por exemplo, você já estudou para o concurso recentemente, da FGV para administrativo, já vai direto para as questões agora. Já estudou a matéria, já tem uma vaga noção, para entender melhor, porque aí já é uma segunda etapa. Porque quando você vai estudar a matéria, qualquer matéria, vai acontecer o quê? Primeiro você vai ter uma vaga noção dessa matéria, você vai saber um pouquinho de tudo. Você vai lá, passa pelo teórico, vai ter aquela noção da matéria. No segundo momento, você começa a se aprofundar nessa matéria, que basicamente o que é? Você começa a resolver questões dessa matéria para entender o que efetivamente você entendeu e o que você não entendeu. Ou o que você entendeu, mas a banca costuma cobrar de um jeito diferente. Então, por isso que as questões são fundamentais depois que você já deu uma passada, você já tem uma vaga noção da matéria. E aí você vai focar em qual banca? Na FGV, em cargos de nível superior, prioritariamente. Porque é isso que eu falei lá no início da banca, né? De já ter uma banca no começo para você já fazer um estudo mais assertivo. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, no caso da isso. Então você vai ter lá os blocos, vai ter direito administrativo, aí eu costumo trabalhar com blocos de questões baseado no nível da relevância. Aquilo que cai mais, né? É assim que eu ensino a montar os cadernos lá. Aquilo que cai mais tende a ter mais questões, aquilo que cai menos tende a ter menos questões e focado na banca. Então aqui é um exemplo básico, né, da magistratura. Então, tinha lá direito administrativo, tinha os cadernos, constitucional e tem as pastinhas com cada um dos cadernos. Então, basicamente, aqui é só para você ter o que eu faço? Eu estudo, eu vou no teórico ou eu vou nas questões? Isso aqui é um bom parâmetro para você saber, né? Você pode ter essa noção aqui para saber para onde ir, entendendo que você vai ter que se aprofundar mais. O objetivo é você chegar nas questões, né? Porque as questões vão servindo como uma bússola para te mostrar aquilo que você precisa estudar mais, aquilo que eventualmente você precisa revisar mais, enfim, as questões se tornam o centro do estudo. Então, para complementar aqui esse vídeo, eu sugiro que você assista o vídeo justamente sobre como estudar por questões, né? Que eu explico com mais profundidade, para você entender como que você pode organizar seu material para estudar por esses materiais que você já tem uma vaga noção. Agora que você já tem uma noção das matérias que você vai estudar, como que você vai organizar as questões para se preparar para esse concurso, né? E se quiser me ajuda também, pessoal, para esse projeto, clique aqui, entre em contato, que vai ser um prazer, um privilégio contribuir com a sua trajetória, tá joia? É isso, espero que o conteúdo seja útil para você, confere esse vídeo aí sobre como estudar por questões e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.